A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da minha sala de estar, desenhando suaves padrões sobre o tapete persa que escolhemos juntos, anos atrás, em uma de nossas muitas visitas ao mercado de antiguidades. A casa, uma aconchegante construção de tijolos vermelhos, sempre fora um reflexo do nosso amor. As paredes estavam adornadas com fotos de família, momentos congelados no tempo. Tadeus e eu em nossas viagens, os filhos em suas fases de crescimento e as festas de Natal que sempre reuniam todos ao redor da mesa. Mas hoje, a casa parecia um eco distante de tudo o que já fora. Sentada na poltrona favorita de Tadeus, envolta por um silêncio opressivo, eu não conseguia afastar a sensação de que ele ainda estava ali. Era como se cada canto estivesse impregnado de sua presença. E ao mesmo tempo, a ausência dele era um vazio que eu não sabia como preencher. Amara, querida, você vai ficar bem. Eu ouvia sua voz gentil reverberar na minha mente, mas a realidade era que eu me sentia perdida como uma folha ao vento sem direção. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo que te faz refletir sobre a vida e o que existe além dela, não deixe de apoiar o canal. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum relato transformador como esse. E me conta aqui nos comentários, você já passou por uma experiência que mudou sua visão de mundo? Vamos ao relato. As semanas que se seguiram à sua morte foram um turbilhão de emoções. Eu ficava acordada até tarde, envolta em um manto de solidão, relembrando cada momento que havíamos compartilhado. O cheiro do seu café pela manhã, o jeito como ele sorria ao ler o jornal, as piadas que só nós entendíamos. O dia seguinte sempre parecia um desafio impossível. Para onde foi tudo isso? Eu me perguntava, enquanto olhava para o vazio da cadeira ao meu lado. Certa manhã, decidi que era hora de sair, de enfrentar o mundo novamente. O parque onde costumávamos passear estava a poucos quarteirões de casa, e apesar da relutância eu sabia que precisava ir. Amara, você precisa se mexer, dizia minha amiga Clara ao telefone na noite anterior, sua preocupação transparecendo nas palavras. Não posso ficar aqui para sempre, respondi, mas a verdade era que eu mal conseguia me imaginar saindo de casa. O sol estava brilhando quando finalmente coloquei os pés para fora da porta. A brisa suave da manhã acariciava meu rosto, mas não conseguia me aquecer. Cada passo em direção ao parque parecia um esforço monumental. As lembranças de Tadeus estavam em cada canto da cidade, e eu me perguntava se seria capaz de suportar a dor de reviver aquelas memórias. Você pode fazer isso, Amara, eu murmurei para mim mesma, como uma forma de encorajamento. Chegando ao parque, o aroma das flores e o canto dos pássaros me envolveram. Eu costumava amar isso, mas agora tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo a uma cena de um filme que não me pertencia mais. O caminho de pedras estava ladeado por árvores frondosas, e ao longe, pude ver o lago onde tantas vezes nos sentamos juntos. A imagem se tornou um nó em minha garganta, e eu hesitei, parando ao lado de um banco. Por que você teve que ir, Tadeus? Eu sussurrei, sentando-me no banco vazio. Por que não podemos mais compartilhar isso? As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto e eu não me importei. Estava sozinha, e a dor precisava ser sentida. O que eu não esperava era que, enquanto olhava para a água refletindo o céu azul, algo começasse a mudar. Um movimento no lago chamou minha atenção. Eu me virei lentamente, e meu coração quase parou. Do outro lado da água, uma figura se destacava. Era alguém que eu conhecia muito bem. Não pode ser, pensei, esfregando os olhos e tentando afastar a ilusão. Mas ali estava ele, Tadeus, ou pelo menos a imagem dele, como se tivesse saído de uma de minhas memórias mais queridas. O cabelo grisalho ao vento, aquele sorriso que sempre me fez sentir em casa. Amara? A voz era suave, quase como um eco. Amara, é você? Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tadeus? Chamei, minha voz tremendo, mas a figura apenas sorriu, e o mundo ao meu redor pareceu desaparecer. O parque, os pássaros, as árvores,
Tudo se tornou um borrão ao redor daquela imagem. Eu estava paralisada, presa entre a realidade e o que parecia um sonho. Você está bem, meu amor. Você precisa saber que eu estou aqui. Ele disse, mas sua voz soava distante, como se viesse de um lugar além do que eu podia tocar. Eu queria correr até ele, abraçá-lo e sentir seu calor, mas havia uma barreira invisível entre nós. Onde você está? Por que você não pode vir até mim? Eu implorei, a dor crescendo dentro de mim. Não se preocupe, Amara. Eu estou em paz. E você também pode encontrar essa paz. Apenas olhe para dentro de si mesma. Ele respondeu. E a luz ao seu redor parecia pulsar com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. A vida não termina aqui. Há muito mais para você descobrir. As palavras dele pairavam no ar, e eu me vi lutando contra a incredulidade. Como isso é possível? Eu não posso estar vendo você. Isso não pode ser real. Eu queria acreditar, mas o medo e a dúvida se entrelaçavam em minha mente. Amara, a vida é feita de ciclos. Você precisa viver o seu, e eu sempre estarei com você, mesmo que não possa vê-la. Ele disse, sua voz agora mais clara. As lágrimas continuavam a escorregar pelo meu rosto, e eu não sabia se eram de alegria ou de dor. Tadeus, eu sinto tanto a sua falta. Eu sussurrei, e a sensação de perda se intensificou. Você me fez tão feliz. Eu sei, meu amor. Ele respondeu, e a luz ao seu redor parecia brilhar ainda mais forte. Mas você ainda tem muito a viver. Não desista de você mesma. Não desista de nós. À medida que eu olhava para ele, a figura começou a se desvanecer, e a realidade começou a se reassegurar ao meu redor. O parque, os sons da natureza, tudo começou a voltar aos poucos. Tadeus, não vá! Eu gritei, mas a imagem dele já estava se dissipando, como fumaça ao vento. E então eu me vi sozinha novamente, sentada naquele banco, com o coração disparado e a mente em um turbilhão. O que eu acabara de vivenciar havia sido real? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Algo dentro de mim havia mudado. O vazio que parecia me consumir começou a ser preenchido com uma centelha de esperança, uma promessa de que havia algo mais além da dor que eu sentia. Eu sabia que de alguma forma, Tadeus ainda estava comigo, e isso me deu coragem para continuar. A dor era tão intensa que às vezes sentia que não conseguiria suportá-la. Após a perda de Tadeus, o vazio que se instalou em minha vida era como um buraco negro, engolindo tudo ao meu redor. Eu costumava ser uma mulher vibrante, cheia de amor e entusiasmo, mas agora mal conseguia me levantar da cama. As paredes da nossa casa, que um dia vibraram com risos e conversas, agora pareciam me sufocar com seu silêncio opressivo. Acordava todas as manhãs com a esperança de que isso fosse apenas um pesadelo, mas a realidade sempre se impunha. O relógio na parede marcava as horas, e cada tic-tac parecia um lembrete cruel de que a vida continuava, mesmo sem Tadeus. Saí de casa apenas por obrigação, para comprar pão ou ir ao médico, mas cada saída era um desafio. Meus filhos tentavam me encorajar, mas eu não queria ouvir. Mãe, você precisa se cuidar, dizia minha filha Clara, com a voz trêmula, enquanto eu olhava pela janela, perdida em pensamentos. Não é fácil, querida, eu respondia, sem olhar para ela. Os dias se arrastavam, e as noites eram ainda mais longas. O silêncio na cama era ensurdecedor. Lembro-me de uma noite em particular, quando a solidão se tornou quase palpável. Eu estava deitada, encarando o teto, quando a imagem de Tadeus surgiu em minha mente. Seu sorriso caloroso, seu jeito de me olhar como se eu fosse a única mulher do mundo. Por que você teve que ir, Tadeus? Sussurrei para o vazio. A única resposta era o eco do meu próprio desespero. 1 mês se passou desde sua morte, e eu finalmente tomei coragem para sair. O parque onde costumávamos passear parecia um lugar seguro, um espaço onde as memórias ainda eram suaves, embora dolorosas. O sol brilhava, mas eu não sentia seu calor. O ar fresco batia no meu rosto, mas não trazia alívio. Caminhei lentamente,
sem saber ao certo o que esperava encontrar. A cada passo, meu coração pesava mais, como se estivesse carregando o peso da minha tristeza. Cheguei ao banco onde sempre nos sentávamos. Olhei em volta e vi as árvores balançando suavemente na brisa, mas tudo parecia tão distante. O cheiro das flores que antes me trazia alegria, agora só me lembrava de Tadeus. Sentei-me e as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. "Por que você me deixou?" Perguntei em voz alta, sem esperar resposta. O eco da minha própria voz era a única companhia. Foi então que percebi uma presença. Não sabia se era minha mente me pregando uma peça, mas algo me fez olhar para o lago à minha frente. O reflexo da água parecia dançar, e a imagem de um homem surgiu. Meu coração disparou. Era Tadeus? Não podia ser. Seria apenas uma ilusão gerada pela dor? Eu não conseguia decidir se deveria me aproximar ou correr. "Amara." A voz era familiar, suave como um sussurro. Olhei em volta, mas não havia ninguém ali além de mim. "Amara, sou eu." A sensação era tão intensa que quase pude sentir o calor de sua presença. Era como se o próprio ar estivesse carregado de amor e saudade. "Tadeus?" Eu chamei, hesitante. A figura no lago parecia se mover, e eu me levantei em um impulso. O que estava acontecendo? Era real? As lágrimas escorriam livremente agora, e eu sentia uma mistura de medo e esperança. "Você não está aqui. Você se foi." Murmurei, balançando a cabeça, tentando afastar a imagem, mas algo me impediu de desviar o olhar. Eu precisava saber se era realmente ele. Aproximando-me da margem, vi a imagem se tornar mais nítida. Era Tadeus, com seu sorriso caloroso que sempre iluminava meu dia. "Amara, não tenha medo," ele disse, e sua voz era como um bálsamo para minha alma. "Estou aqui." "Como isso é possível?" Perguntei, minha voz tremendo. Você está morto." "Sim, mas a morte não é o fim. Estou aqui, do seu lado. Sempre estarei." Ele estendeu a mão e eu quis tocá-la, mas a água entre nós era um obstáculo. "Tadeus, eu sinto tanto a sua falta. A vida sem você não faz sentido." As lágrimas não paravam de cair, e eu me sentia como se estivesse sendo puxada entre dois mundos. "Eu sei, meu amor. E eu também sinto sua falta. Mas você precisa entender que a vida continua, mesmo após a morte. Não quero que você se perca nesse abismo de tristeza." Enquanto falava, eu percebia que sua imagem brilhava com uma luz suave, quase celestial. Era como se ele estivesse irradiante, e eu me sentia atraída por essa luz. "Como posso seguir em frente sem você?" Eu perguntei, minha voz embargada. "Eu não sei como viver assim. Amara, você precisa viver por nós dois. Eu sempre estarei com você, nas memórias, no amor que compartilhamos. Mas você deve encontrar a força dentro de si para continuar. A vida é preciosa, e você ainda tem muito a oferecer ao mundo." A firmeza em sua voz me fez parar. Era como se ele estivesse me dando permissão para seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar parte de mim para trás. "Eu não quero esquecer você," eu disse, lutando contra a ideia de seguir em frente. "Nunca poderei esquecer. E você não precisa. O amor que temos é eterno. Ele transcende a morte. O que eu quero que você faça é se abrir para novas experiências. Sorria, ria, ame novamente. Eu estarei sempre com você, mesmo quando não puder vê-lo." Ele olhou para mim com uma intensidade profunda, e eu sabia que ele estava certo. A brisa suave que soprava parecia carregar suas palavras. Eu sentia uma esperança começando a brotar dentro de mim, uma luz tímida que tentava se abrir caminho em meio à escuridão que me cercava. "Tadeus," eu sussurrei, a voz falhando. "Eu não sei se consigo." "Você pode, Amara. Você é mais forte do que imagina, e eu estarei sempre aqui, torcendo por você." Com essas palavras, a imagem dele começou a se desvanecer, mas seu sorriso permanecia gravado em minha mente. "Não vá.
Por favor, clamei. Mas a água do lago parecia absorver sua presença, e eu me sentia perdida novamente. Ele olhou por cima do ombro, e um brilho especial em seus olhos me fez sentir calma. Eu nunca irei embora. Nós sempre estaremos conectados. Apenas acredite. E naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. As lágrimas continuavam a escorregar pelo meu rosto, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de uma nova compreensão. Eu não precisava me perder na dor. Tadeu sempre estaria comigo. E o amor que compartilhamos era mais forte do que a morte. Eu estava começando a perceber que era possível encontrar paz, mesmo em meio à tempestade. E por mais difícil que fosse, eu estava disposta a tentar. As folhas das árvores dançavam suavemente com a brisa fresca do final da tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados que me faziam lembrar dos momentos que passei com Tadeus. Sentei-me no banco do parque, aquele mesmo banco onde tantas vezes nos perdemos em conversas e risadas. Os pássaros piavam suavemente, e embora o cenário fosse bonito, a dor na minha alma era palpável. Ao olhar para o lago, as memórias de Tadeus inundaram minha mente. Por que você teve que ir, meu amor? Murmurei para mim mesma, sentindo as lágrimas escorrem pelo meu rosto. Cada lágrima parecia levar consigo um fragmento do meu coração, e eu não sabia como lidar com a imensidão da ausência que ele deixou. O vazio era tão profundo que, em alguns momentos, me sentia como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Aquela tarde, as lembranças eram mais intensas do que nunca. Lembrei-me da primeira vez que Tadeus me levou ao parque. Ele havia planejado tudo, desde um piquenique à beira do lago até a escolha do vinho que combinava com o queijo que eu adorava. Amara, você é a razão pela qual este mundo é tão bonito, ele me dissera, com aquele sorriso que iluminava o ambiente. Era como se o sol estivesse sempre ao nosso redor quando ele estava presente. Agora, sem ele, tudo parecia sombrio e desolador. Estava tão absorta em meus pensamentos que não percebi a presença de alguém se aproximando. O som de passos sobre a grama me tirou do torpor. Levantei a cabeça e, ao longe, avistei uma figura que me fez o coração disparar. Não pode ser, sussurrei, quase sem acreditar no que via. A silhueta era familiar, mas a distância tornava impossível identificar claramente quem era. Amara? A voz era suave e inconfundível. O coração quase parou. Não era possível. Era como se meu mundo tivesse parado por um instante. Eu estava sonhando? Ou aquele era apenas um truque da minha mente? Fiquei paralisada, sem saber se deveria me aproximar ou permanecer onde estava. Amara, sou eu. A figura deu um passo à frente, e meu coração disparou ainda mais. Era Tadeus. Aquele mesmo sorriso que eu conhecia tão bem. A mesma expressão calorosa que me fazia sentir segura e amada. Amara! Ele repetiu, e a emoção em sua voz me fez sentir como se o chão sob meus pés estivesse desaparecendo. Eu não posso acreditar, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. É você? Mas... como? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se com a incredulidade. Eu queria correr até ele e abraçá-lo, sentir seu calor novamente, mas algo me prendia no lugar. Eu sei que isso é difícil de entender, mas estou aqui. Não tenha medo. Ele se aproximou ainda mais. A brisa leve parecia dançar ao redor dele, como se o universo inteiro estivesse vibrando com sua presença. Eu nunca deixei você, Amara. Meu amor por você é eterno. Aquelas palavras penetraram meu coração como um bálsamo. Sinto tanto a sua falta, Tadeus. A vida sem você é insuportável, disse, a dor transparecendo em minha voz. Como posso continuar sem você? Ele sorriu, um sorriso que trouxe uma onda de esperança. Você é mais forte do que imagina. A vida é preciosa, Amara, e eu quero que você a viva plenamente, mesmo na minha ausência. O amor que compartilhamos transcende essa vida, e sempre estarei com você, em cada passo que você der. As palavras dele me envolveram como um abraço caloroso. Mas eu não sei como. Eu não sei como seguir em frente. Confessei, o desespero e a tristeza transbordando. Sinto-me tão perdida.
Você vai encontrar o caminho, ele assegurou, olhando nos meus olhos como se pudesse ver a dor que carregava. Eu estarei sempre ao seu lado, mesmo que não possa vê-lo. A vida é um presente, e eu quero que você a aproveite ao máximo. Lembre-se dos momentos felizes que tivemos. Eles são a prova do nosso amor. Mas como posso esquecer a dor? A saudade é tão intensa. Respondi, a vulnerabilidade em minha voz exposta. A solidão é esmagadora. Amara, a dor é parte da vida, mas também é um sinal de que você amou profundamente. E o amor é a essência da vida. Não se prenda ao que foi, mas olhe para o que ainda pode ser. Você ainda pode criar novas memórias, mesmo com a dor que carrega. Ele respondeu, sua voz tranquila e cheia de amor. Senti que o peso em meu coração começava a se aliviar. Eu só queria mais um dia com você, mais um momento, disse, a tristeza ainda presente, mas a esperança começando a brotar. Eu só queria ouvir sua voz novamente. Então ouça, Amara, ouça o que eu lhe digo agora. O amor nunca morre, ele se transforma e continua a viver. Você é uma mulher forte e eu sempre acreditei em você. A vida ainda tem muitos presentes para lhe dar, ele respondeu, sua presença irradiando uma luz que aquecia minha alma. Como posso saber que está tudo bem? Como posso saber que você está em paz? Perguntei, buscando respostas em seu olhar. Confie, minha querida, eu estou em paz e sempre estarei aqui. Acredite em mim e no nosso amor. Ele é a chave para a sua cura, Tadeus disse, e ao olhar para ele senti uma onda de amor que me envolveu completamente. Quando me dei conta, a luz ao redor começou a brilhar intensamente, ofuscando tudo ao meu redor. O pânico começou a se instalar em mim. Tadeus, não me deixe, por favor, implorei enquanto a luz se tornava cada vez mais forte. Amara, lembre-se do que eu disse. O amor nunca morre. Eu estarei sempre com você. Ele respondeu, sua voz ecoando enquanto a luz me envolvia. E então, como um sopro de vento, tudo se desfez. A luz me puxou de volta, e eu me vi flutuando sem saber para onde estava indo, mas sentindo uma paz profunda que eu nunca havia conhecido antes. A última imagem que guardei de Tadeus foi seu sorriso caloroso e as palavras que ecoavam em minha mente. Viva, Amara. Viva por nós. E assim, enquanto a luz me envolvia, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu me encontrava sentada em um banco do parque, o mesmo onde tantas vezes me sentei ao lado de Tadeus. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, mas a beleza daquela cena não conseguia penetrar o véu de tristeza que envolvia meu coração. O vazio que sentia era como um abismo sem fim, e a ausência de Tadeus era uma dor aguda, uma ferida que não cicatrizava. Enquanto observava o lago onde os patos nadavam tranquilamente, meu olhar se perdeu na linha do horizonte. Foi então que, em meio ao turbilhão de memórias e lamentos, algo chamou minha atenção. Uma figura ao longe, do outro lado do lago. A princípio, pensei que fosse apenas uma ilusão, resultado da minha imaginação atormentada pelo luto. Mas não. Era alguém que eu conhecia. Meu coração começou a acelerar, e a respiração ficou entrecortada. Não pode ser. Murmurei para mim mesma sem conseguir acreditar no que estava vendo. Levantei-me lentamente, como se cada movimento fosse um esforço monumental, e aproximei-me da borda do lago, os pés pesados como chumbo. A figura à distância se tornou mais nítida. Era um homem com um cabelo grisalho que balançava levemente ao vento. A silhueta era familiar, e uma onda de nostalgia e confusão me atingiu. Tadeus? Chamei. A voz quase um sussurro, como se estivesse temendo que, se falasse alto demais, tudo aquilo pudesse desaparecer. Ele se virou lentamente, um sorriso sereno no rosto. O mesmo sorriso que eu conhecia tão bem. Meu coração se apertou, batendo descompassado. Amara, ele respondeu, a voz suave, como um eco distante. Você veio. A realidade parecia se distorcer ao meu redor. Como isso era possível? Tadeus estava morto. A dor da perda ainda pulsava em meu peito, mas ali,
Diante de mim estava o homem que eu amei por mais de 4 décadas. O mundo parecia ter parado. Mas, como você está aqui? Perguntei, confusa e atordoada. Ele deu um passo à frente e algo no seu olhar me fez sentir como se o tempo estivesse se movendo novamente. Estou sempre aqui, Amara. Mesmo quando você não consegue me ver. Sua voz era cheia de um amor que transcendeu a dor e a separação. Eu nunca deixei você. Mas isso não faz sentido, protestei, um nó na garganta. Você se foi. Eu não sei como viver sem você. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, e eu as deixei cair livremente sem me preocupar em escondê-las. Sinto tanto a sua falta. Eu sei, ele respondeu, a expressão serena. Mas a vida continua, mesmo quando sentimos que tudo terminou. O amor que compartilhamos não se apaga. Ele é eterno. Ele gesticulou com a mão, como se quisesse que eu visse além do lago, além da dor que me consumia. Olhe ao seu redor, Amara. Há beleza em cada canto, mesmo na dor. Eu olhei para o lago, para as árvores que balançavam suavemente e para o céu que se transformava em um espetáculo de cores. Mas a beleza parecia distante, como se uma cortina estivesse entre mim e o mundo. Eu não consigo ver, confessei. Estou presa nesta escuridão. Tente, Amara. Tente se lembrar do que vivemos juntos, das risadas, dos sonhos, dos momentos simples que nos fizeram felizes. Eles ainda estão com você. A voz de Tadeus era como uma melodia suave, e eu sentia uma onda de conforto se espalhar por mim. Você não sabe o quanto eu gostaria de ter você de volta, eu disse, a dor se transformando em um desespero silencioso. Eu não sei como continuar sem você ao meu lado. Você é forte, minha querida, mais forte do que imagina, e não está sozinha. Eu estarei sempre com você, em cada passo que você der. Ele deu mais um passo na minha direção, e eu quase pude sentir sua presença, como se o ar ao meu redor estivesse vibrando com sua energia. Mas e se eu não conseguir? E se eu perder essa força? Perguntei, a insegurança tomando conta de mim. E se eu me deixar afundar nesta tristeza? Você não vai. Você encontrará uma luz dentro de si mesma. A luz do amor que sempre compartilhamos. Ela nunca se apagou. Ele estendeu a mão, e por um momento eu pensei em alcançá-la. Queria sentir seu toque, seu calor, a segurança que sempre me deu. Mas uma parte de mim hesitou, temendo que, se o fizesse, tudo pudesse se desfazer como um sonho. Tadeus, eu não sei se posso fazer isso sozinha. Por que você teve que partir? Perguntei. A dor se transformando em uma tempestade de emoções. Eu me sinto tão perdida. Amara, você não está sozinha. Lembre-se do que dissemos um ao outro tantas vezes. O amor nunca morre. Ele se transforma, mas continua presente. Você pode não me ver, mas estou aqui. Sempre estarei. Ele olhou nos meus olhos, e por um momento, tudo ao nosso redor parecia se dissolver. O parque, o lago, a tristeza, tudo sumiu e restou apenas nós dois, conectados por um amor que desafiava a lógica e a razão. Sinto tanto a sua falta. Eu sussurrei novamente. E a verdade dessas palavras cortou meu coração como uma faca. A vida é tão difícil sem você? Eu sei, minha amada. Mas você tem uma vida pela frente. Uma vida cheia de possibilidades. Você ainda pode fazer tantas coisas. Lembre-se de nós, mas não se prenda ao passado. Viva, Amara, viva por nós. As lágrimas escorriam livremente, mas havia algo diferente nelas. Uma mistura de dor e esperança. E se eu não souber como? Perguntei. A vulnerabilidade à flor da pele. Você aprenderá. Dê um passo de cada vez. E não se esqueça de que eu estarei sempre com você. Em cada risada, em cada lágrima, em cada novo amanhecer. Ele deu mais um passo à frente, como se o espaço entre nós estivesse diminuindo. Mas eu ainda hesitava. Tadeus, eu desejo tanto acreditar nisso, eu disse, a voz embargada. Mas a dor é tão pesada. Um dia de cada vez. E quando a dor aparecer, lembre-se de que ela é parte da vida. Aceite-a,
Mas não deixe que a defina. Você é mais do que sua dor. Você é amor, esperança e força. Eu queria acreditar, queria sentir essa força dentro de mim. E se eu não conseguir? Perguntei, a incerteza ainda me consumindo. Você vai conseguir, Amara. Você sempre conseguiu. E eu estarei torcendo por você aqui e em qualquer lugar. Você só precisa abrir seu coração e permitir que a luz entre. As palavras dele ressoavam em mim e a esperança começava a despontar, ainda que timidamente. E se eu sentir sua falta? O que eu faço? Lembre-se de que sentir falta é uma forma de amor, e o amor nunca desaparece. Ele se transforma, se expande. Use essa saudade como uma ponte para a felicidade que ainda está por vir. Conforme ele falava, algo dentro de mim começava a se mover, como se as correntes que me prendiam fossem lentamente se desatando. Eu prometo que vou tentar, eu disse, decidida. Vou tentar viver por nós como você disse. Isso é tudo o que peço, meu amor. Agora, olhe para o horizonte. Veja a beleza que ainda existe. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo eu senti uma leveza começando a brotar dentro de mim. Olhei para o lago e as cores do céu começaram a se misturar de uma maneira que parecia mágica. A dor ainda estava presente, mas agora havia um fio de esperança entrelaçado com ela. O amor que Tadeus e eu compartilhamos nunca havia desaparecido. Ele estava vivo, pulsando dentro de mim. Tadeus. Eu comecei, mas ao olhar novamente, ele estava começando a se afastar como uma sombra que se dissipava na luz do crepúsculo. Não vá, gritei, a súbita sensação de perda tomando conta de mim novamente. Eu nunca vou, Amara. Lembre-se, eu estou sempre com você. No amor, na saudade, em cada passo que você der. Sua voz ecoou suavemente enquanto a figura dele se tornava cada vez mais distante. Apenas viva. Isso é o que eu desejo, e com isso ele desapareceu. Mas a sensação de sua presença ainda estava ali, como um calor que envolvia meu coração. A vida estava cheia de desafios, mas pela primeira vez, eu sentia que poderia enfrentá-los. O amor de Tadeus sempre estaria comigo, e talvez, só talvez, eu pudesse encontrar um caminho para seguir em frente. Sentei-me no banco do parque, o mesmo onde Tadeus e eu passamos tantas tardes ensolaradas, conversando sobre tudo e nada. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, mas sua beleza não conseguia tocar a dor que eu sentia. Olhei para o lago, onde as águas refletiam o céu em um espetáculo de cores, e a saudade de Tadeus me consumia. Era como se uma sombra envolvesse meu coração, um peso que parecia insuportável. Por que você teve que ir, Tadeus? Sussurrei, sem esperar resposta. A tristeza me envolvia como um manto pesado, e eu não conseguia me livrar dela. Foi então que, de repente, algo peculiar aconteceu. Eu senti uma brisa suave, como se alguém estivesse passando por mim, e uma sensação de leveza começou a invadir meu ser. Olhei ao redor confusa. O parque estava tranquilo, exceto pelo som distante de risadas de crianças e o canto dos pássaros. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Amara. O chamado era suave, quase um sussurro. Eu estiquei o pescoço, meus olhos buscando a origem daquela voz. Meus pensamentos estavam confusos, mas uma parte de mim sabia que não era a minha imaginação. Era uma voz que eu conhecia muito bem. Tadeus? Minha voz saiu em um fio, como se eu estivesse me permitindo acreditar que ele poderia estar ali, mesmo sabendo que era impossível. Meu coração disparou, e uma mistura de esperança e medo tomou conta de mim. Olhei para o lago novamente e foi quando vi uma figura ao longe do outro lado da água. Meu coração quase parou. Não é possível, murmurei, esfregando os olhos com as costas da mão como se isso pudesse me ajudar a enxergar melhor. Mas a visão permanecia. Era ele, Tadeus. A imagem dele tão nítida, tão vibrante, como se o tempo não tivesse passado. Ele estava ali, ao sol poente, com o sorriso que eu tanto amava. Amara, minha querida. A voz dele ecoou novamente e agora parecia mais forte, mais real. Eu estava paralisada,
incapaz de mover um músculo enquanto ele se aproximava lentamente, atravessando o lago como se a água não fosse um obstáculo. É você! Eu finalmente consegui falar, minha voz agora carregada de incredulidade. Você está aqui? Mas como? Por quê? As perguntas saíam desordenadas, meus pensamentos se atropelando enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Calma, amor. Eu estou aqui. Ele estendeu a mão e a luz do sol refletia em seu rosto, fazendo com que parecesse ainda mais radiante. Você não precisa ter medo. Mas você se foi? Eu respondi, a realidade da sua ausência pesando sobre mim. O câncer, eu não consegui fazer nada para te salvar. Eu sei, Amara, e eu não culpo você por isso. Ele começou a caminhar em minha direção, e eu queria correr até ele, abraçá-lo como antes, mas algo me impedia. A vida é cheia de mistérios que muitas vezes não entendemos. O que você precisa saber agora é que eu estou bem. Eu estou em paz. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu o observava. Mas eu não estou. Eu sinto a sua falta todos os dias. Acordar sem você é como viver em um pesadelo. Eu entendo, a dor é real, e é difícil lidar com a perda. Tadeus olhou nos meus olhos, e eu me perdi na profundidade de seu olhar. Mas você precisa lembrar que o amor nunca morre. Ele transcende a vida e a morte. Nós sempre estaremos conectados, mesmo que eu não esteja fisicamente ao seu lado. Conectados? Eu perguntei, a confusão misturando-se à esperança. Como isso é possível? Você está lá e eu estou aqui. Amara, o amor é uma força poderosa. Ele não conhece barreiras. Eu posso sentir você e você pode sentir a minha presença mesmo que não esteja me vendo. Ele sorria, e mesmo em meio à dor, aquele sorriso me trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Eu sinto tanto a sua falta. A dor me sufocava, mas sua presença me fazia querer acreditar que havia mais do que eu conseguia ver. Eu sei que você sente, e eu sempre estarei aqui, mesmo que você não possa me ver. Ele fez uma pausa, olhando para o lago como se estivesse recordando algo. Lembre-se dos momentos felizes que compartilhamos. Eles são como uma ponte entre nós. Mas como posso continuar sem você? A vida sem você é insuportável. A tristeza transbordava em minha voz, e eu não consegui conter as lágrimas. Você vai encontrar o caminho novamente, Amara. Você é mais forte do que pensa. Ele olhou profundamente em meus olhos e eu senti uma onda de amor e compaixão que me envolvia. A vida pode ser dolorosa, mas também pode ser linda. Você deve encontrar uma maneira de honrar o que tivemos, de continuar vivendo. Como posso fazer isso? Perguntei, a desolação ainda pesando sobre mim. Permita-se sentir a dor, mas não deixe que ela defina você. Abra seu coração para novas experiências. O amor que compartilhamos nunca vai desaparecer. Ele se transformará e se manifestará de novas maneiras. Ele sorriu, e essa expressão tranquila trouxe um conforto que eu jamais imaginara. Eu quero acreditar em você, Tadeus. Quero sentir você novamente, eu disse, sentindo que sua presença estava começando a se desvanecer. Você sempre poderá me sentir, Amara. Estarei ao seu lado mesmo quando você não perceber. Ele começou a se afastar, e uma sensação de perda me invadiu, como se eu estivesse prestes a perder algo precioso novamente. Não vá, por favor, implorei, meu coração se apertando. Eu ainda preciso de você. Eu estarei sempre com você, minha querida. Apenas olhe para dentro e você encontrará o nosso amor. A vida está cheia de surpresas, e eu quero que você abrace cada uma delas. Ele sorriu mais uma vez, e nesse momento, uma luz envolveu seu corpo, tornando-o cada vez mais etéreo. Eu te amo, Tadeus, eu disse, a voz embargada, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Para sempre, Amara, ele respondeu, e a luz que o envolvia começou a brilhar intensamente, até que sua figura se dissipou, deixando apenas o eco de sua presença em meu coração. Eu estava sozinha novamente,
mas algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava ali, mas havia uma nova esperança, uma nova compreensão sobre o amor e a vida. O vazio que eu sentia não era mais absoluto. Havia uma luz que começava a brotar em meu interior, uma luz que prometia um novo começo. A luz envolvia meu ser de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Era como se cada molécula do meu corpo estivesse vibrando em harmonia, e a dor que antes me consumia havia desaparecido, deixando apenas uma sensação de paz e leveza. Flutuar em meio àquela luminosidade era libertador. Eu me sentia como se estivesse em casa, em um lugar onde as preocupações e o sofrimento não tinham espaço. Diante de mim, figuras etéreas surgiam, como se dançassem na luz. Não conseguia ver seus rostos claramente, mas sentia uma presença de amor absoluto que me envolvia. Amara. Uma voz suave e melodiosa chamou meu nome. Era como se ecoasse em cada parte do meu ser, trazendo à tona todas as lembranças que eu havia enterrado nos últimos meses. Amara, você não está sozinha. As palavras ressoavam em mim, e uma onda de calor percorreu meu corpo, trazendo um alívio indescritível. Quem é você? Perguntei, tentando entender a origem daquela voz. Sou um guia, um mensageiro. Estou aqui para ajudá-la a compreender o que você busca em seu coração. A resposta foi acompanhada de uma visão de um campo verdejante, onde flores multicoloridas se balançavam levemente ao vento. Era a imagem da tranquilidade, e eu me senti atraída por ela. Você está aqui para me mostrar algo? Perguntei ainda confusa. Sim, Amara. Há verdades que você precisa ver, verdades que transcendem a dor que você sente agora. A figura se aproximou um pouco mais e percebi que não tinha uma forma definida, mas emanava uma luz suave que me deixava confortável. O amor é eterno, e a morte não é um fim, mas um novo começo. As palavras pareciam penetrar em mim, como se fossem uma chave abrindo portas que eu havia trancado. Mas eu perdi Tadeus. Como posso continuar sem ele? A dor ainda era aguda, e a lembrança de seu sorriso e de seu toque me fazia querer chorar. Mas naquela luz, as lágrimas eram diferentes. Elas não eram de tristeza, mas de um entendimento profundo. Ele está com você, Amara. O amor que vocês compartilharam não desapareceu. Ele vive em você, em cada lembrança, em cada ensinamento que ele lhe deixou. As imagens de Tadeu surgiram em minha mente. As risadas, as viagens, os momentos simples que agora pareciam tão sagrados. Mas eu não posso tocá-lo, não posso vê-lo. Protestei, a angústia transparecendo em minha voz. Olhe dentro de si. O que você sente por ele nunca irá embora. Isso é o que o conecta a você. O amor é uma energia que transcende o tempo e o espaço. Você pode sentir isso se permitir. As palavras do guia eram como uma brisa suave que acariciava meu rosto, e eu comecei a relaxar. O peso que eu carregava parecia um pouco mais leve. Como posso sentir isso? Como posso saber que ele está realmente aqui? Questionei, a esperança começando a brotar em meu coração. Feche os olhos, respire fundo. E lembre-se de um momento especial que vocês compartilharam. Segui suas instruções e logo uma memória tomou forma em minha mente. Era uma tarde ensolarada em que Tadeus e eu estávamos no nosso jardim, rodeados por flores. Ele havia me surpreendido com um buquê de margaridas, suas flores favoritas. Amara, você é como essas flores. Sempre se renova, sempre bonita. E eu sempre estarei aqui, em cada primavera que chega, ele dissera, com aquele sorriso que fazia meu coração acelerar. Uma onda de amor e saudade me envolveu, e eu sorri ao lembrar de sua voz. Isso mesmo, a figura ao meu lado disse, como se pudesse sentir o que eu estava sentindo. Agora sinta essa conexão. Sinta o amor que nunca se apagará. Neste instante, uma luz ainda mais intensa envolveu meu ser, e eu percebi que não estava apenas lembrando, mas vivenciando aquela memória novamente. O aroma das margaridas parecia flutuar no ar, e a risada de Tadeus ecoava em minha mente. Ele está aqui, murmurei,
como se estivesse descobrindo uma verdade ancestral. Sim, Amara, ele sempre estará aqui, enquanto você guardar esse amor em seu coração. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas de alívio, de amor. O vazio que antes me consumia começava a ser preenchido por uma nova compreensão. Você precisa saber que sua jornada não chegou ao fim. Há muito mais a ser vivenciado, a ser aprendido. A voz do guia continuou. O que você considera como morte é uma passagem, uma transição. Você não está sozinha, e nunca estará. A sensação de solidão que me acompanhava por meses começou a se dissipar. Mas e a dor? Como posso lidar com essa dor? Perguntei, minha voz trêmula. A dor faz parte da experiência humana, Amara. É natural sentir tristeza pela perda, mas o importante é como você escolhe lidar com isso. Você pode transformar essa dor em algo belo. Através do seu amor, você pode honrar Tadeus, pode ser um farol de luz para outros que também sofrem. As palavras do guia penetraram em mim, e eu comecei a compreender que a dor poderia ser uma ponte para algo maior. Eu quero fazer isso, declarei, a determinação crescendo em meu coração. Quero transformar minha dor em amor. Quero ser uma luz para os outros. O guia sorriu e a luz ao nosso redor parecia brilhar ainda mais intensamente. É isso que você deve fazer. A vida é um presente, e você tem o poder de moldá-la de acordo com a sua vontade. Neste momento, uma nova visão se formou diante de mim, como se eu estivesse vendo um futuro que ainda não havia se desenrolado. Imaginei a mim mesma ajudando outras pessoas a lidarem com suas perdas, oferecendo apoio e carinho, assim como eu gostaria de ter recebido. Sim, eu posso fazer isso. Sussurrei para mim mesma, sentindo a energia se agitar dentro de mim. Agora é hora de você voltar. O guia disse, sua voz suave como a brisa. Lembre-se do que aprendeu e saiba que você não está sozinha. Tadeus sempre estará com você, e o amor que vocês compartilham é eterno. As palavras ecoaram em minha alma, e embora a luz estivesse começando a se desvincular de mim, eu sentia que nada poderia apagar a transformação que havia ocorrido em meu interior. Obrigada, murmurei, a gratidão transbordando em meu coração. Obrigada por me mostrar isso. E enquanto a luz se distanciava, uma sensação de esperança e renovação encheu meu ser. Eu estava prestes a retornar, mas não seria a mesma Amara que havia entrado naquele lugar. Eu era agora uma mulher que compreendia que o amor realmente transcende a morte, e isso me daria forças para seguir em frente. Senti uma presença tão forte ao meu redor que, por um momento, tudo o que conhecia e acreditava parecia desvanecer. A luz que envolvia o ambiente era intensa, mas não ofuscante. Era como se cada feixe de luz pulsasse com uma energia que vibrava em sintonia com meu ser. E no meio dessa luz, ali estava ele, Tadeus. Meu coração disparou, e uma onda de emoções tomou conta de mim. Tadeus, chamei, a voz trêmula, mal acreditando no que meus olhos estavam vendo. Ele estava ali diante de mim exatamente como eu me lembrava, com aquele sorriso caloroso que sempre fez meu mundo parecer mais bonito. Amara, ele respondeu, a voz suave e reconfortante como uma canção de ninar. Eu sempre estarei aqui. A sensação de estar com ele era indescritível. A dor da sua ausência nos últimos meses desmoronou, substituída por uma alegria pura que eu não conseguia entender. Ele parecia tão radiante, tão pleno. A tristeza que me consumiu após sua morte se desfez como névoa sob o sol. Eu não consigo acreditar que você está aqui, eu disse, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu pensei que nunca mais te veria. Ele se aproximou e o espaço entre nós desapareceu. Eu queria tocá-lo, queria sentir sua pele novamente, mas algo me dizia que esse encontro era diferente. Era transcendente. A compreensão de que ele estava em um plano diferente, mas ainda assim tão perto, me envolveu. Amara, você não precisa mais sentir dor. Eu estou em paz. Ele disse, e suas palavras penetraram em mim como um bálsamo. A morte não é o fim, mas uma nova jornada. Acredite em mim. Como posso acreditar nisso?
Questionei, meu coração ainda pesado com a dúvida. Você não está mais aqui. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não sei como viver sem você. Ele deu um passo mais perto, a luz ao nosso redor parecendo intensificar-se. A falta que você sente é verdadeira, eu sei, mas o amor que temos um pelo outro transcende tudo. Eu estou sempre com você, mesmo que você não possa me ver. Eu sou parte de você e você é parte de mim. Mas como posso seguir em frente? Perguntei, a voz embargada. A vida sem você é um vazio insuportável. Você vai encontrar um novo propósito, Amara. Sua vida ainda tem muito a oferecer. Há pessoas que precisam de você, de sua luz, de seu amor. Não se feche para o mundo. Você tem a capacidade de curar, de ensinar, de compartilhar sua sabedoria. As palavras dele ressoavam dentro de mim, uma melodia familiar que eu sempre conheci, mas que agora soava como uma revelação. Eu era professora, e durante todos aqueles anos ensinei a meus alunos sobre a beleza da vida, a profundidade do amor e a importância de se conectar. Mas após sua partida, perdi de vista tudo isso. Tadeus, eu não sei se consigo. A dor é tão intensa, eu confessei, sentindo a fraqueza que havia me dominado nos últimos tempos. Eu entendo, meu amor. Mas você tem a força dentro de si. Olhe para a beleza ao seu redor. Lembre-se das memórias que criamos juntos. Cada risada, cada abraço, cada momento que vivemos é um testemunho do nosso amor. E esse amor não desaparece. Ele continua a brilhar, mesmo na escuridão. Com isso, ele estendeu a mão e, por um breve momento, senti uma energia calorosa e reconfortante entre nós. Era como se ele estivesse me envolvendo em um abraço invisível, um lembrete de que eu não estava sozinha. Tadeus, eu gostaria de ter mais tempo para conversar, para ouvir você. Sinto que há tanto que não entendi, eu disse, o desespero começando a se misturar com uma nova esperança. Você sempre terá tempo, Amara. O amor que compartilhamos é eterno. E eu quero que você saiba que, embora eu tenha partido deste plano, sempre estarei ao seu lado. Você só precisa abrir seu coração e permitir que a luz entre. E se eu não conseguir? Eu perguntei, a insegurança se infiltrando em minha mente. E se eu não for capaz de seguir em frente? Você vai, porque eu acredito em você, e sempre estarei aqui para guiá-la. Olhe para o céu, para as estrelas. Cada uma delas é uma lembrança nossa, uma parte do que construímos juntos. Quando você sentir sua falta, olhe para elas e saiba que estou olhando para você. As lágrimas escorriam livremente agora, mas eram lágrimas de alívio, de amor. A profundidade de suas palavras acalmava minha alma aflita. Uma nova compreensão começou a brotar em meu coração, uma sensação de conexão que ia além da dor e da perda. Tadeus, eu te amo, eu disse com fervor. Você sempre será meu tudo. E eu te amo, Amara. Nunca se esqueça disso. Agora é hora de você voltar, de viver a vida que ainda tem pela frente. Lembre-se, meu amor sempre será a sua luz. Com essas palavras, a luz ao nosso redor começou a mudar, como se estivesse se dissipando, levando consigo a presença dele. Senti um puxão poderoso em meu ser, como se uma força invisível estivesse me chamando de volta. Tadeus! Eu gritei, desesperada para manter aquele momento. Vá, Amara. Eu estarei sempre com você, ele respondeu, e sua forma começou a se desvanecer na luz. E enquanto a luz se intensificava e eu me sentia sendo puxada de volta para a realidade, uma paz profunda tomou conta de mim. Eu sabia que, mesmo que estivesse voltando para um mundo sem a presença física de Tadeus, ele sempre estaria lá, em cada lembrança, em cada batida do meu coração. A luz que ele trouxe à minha vida não poderia ser apagada. A última coisa que ouvi foi o eco de seu riso, um som que nunca deixaria de ser meu abrigo. E enquanto tudo ao meu redor se transformava, uma centelha de esperança brotou em mim. Eu poderia sim encontrar um caminho, mesmo sem ele ao meu lado. Senti uma força inexplicável puxando-me de volta.
como se uma corrente invisível estivesse me arrastando de volta ao meu corpo. A experiência que vivi, as visões que me cercaram, tudo começou a se desvanecer, como um sonho que escorrega entre os dedos. A luz que antes me envolvia, tão suave e acolhedora, agora se tornava um brilho ofuscante que se intensificava a cada segundo. A sensação de estar flutuando, leve como uma pena, era substituída por um peso que eu não sentia há muito tempo. Amara, é hora de voltar. Uma voz suave e familiar sussurrou em meu ouvido. Era a voz de Tadeus, uma melodia que sempre acalmou meu coração, mas agora parecia tão distante. Eu queria gritar, queria me recusar a voltar, a deixar aquela paz radiante que descobri. Por favor, não me deixe ir, eu implorei, mas minha voz soou fraca e distante, como um eco na vastidão. Eu preciso de mais tempo, eu ainda não entendi tudo. Você já sabe o que precisa, ele respondeu, a ternura em sua voz penetrando as camadas de desespero que me envolviam. Você não está sozinha, Amara. O amor nunca morre. Ele apenas se transforma. Confie em mim. As imagens de nosso passado, dos momentos que compartilhamos, começaram a fluir em minha mente, como um filme que nunca quis que terminasse. Eu podia ver o sorriso dele, o jeito como seus olhos brilhavam quando falávamos sobre literatura ou quando dançávamos na sala de estar, com a música tocando ao fundo. Cada lembrança era um fio de luz que se entrelaçava, formando uma tapeçaria da nossa vida juntos. Mas, Tadeus, eu estou tão perdida sem você, eu disse, a dor quase me sufocando. Como posso continuar sem o meu porto seguro? Você é mais forte do que imagina. Ele insistiu, sua presença tão reconfortante. A vida não termina aqui e você encontrará seu caminho. Eu estarei sempre com você em cada passo que você der. Apenas olhe para dentro e você encontrará a luz que brilha em você. A força que me puxava tornou-se mais intensa, e eu comecei a sentir meu corpo, o peso do mundo retornando. A pressão nos meus pulmões aumentava, e cada respiração se tornava mais difícil. Tadeus! Eu gritei, mas a voz dele estava se distanciando como uma música que se apagava lentamente. Lembre-se, Amara, eu estarei sempre ao seu lado. O amor transcende a morte. Você nunca estará sozinha, ele disse, sua voz agora ecoando na distância. A vida é um ciclo, e você está prestes a começar um novo capítulo. Com essas palavras, fui puxada de volta. Uma força poderosa me atraiu para o meu corpo. Eu senti o chão sob meus pés, a brisa suave em meu rosto e então fui abruptamente jogada de volta à realidade. Abri os olhos e a luz do parque me atingiu como um soco no estômago. Meus sentidos estavam sobrecarregados. O som das folhas balançando ao vento, o canto dos pássaros e o murmúrio distante de crianças brincando encheram meu ser. Eu estava de volta. Amara? Uma voz preocupada interrompeu meus pensamentos. Olhei em volta e vi um grupo de pessoas, rostos familiares, mas também estranhos. Você está bem? Você desmaiou por um momento. O choque da realidade me atingiu. A experiência que vivi parecia tão distante, como um sonho que não podia ser totalmente explicado. Eu estou bem. Eu respondi tentando me recompor. Só precisava de um momento. Você estava tão pálida. Achei que algo havia acontecido, disse uma mulher da minha família, sua expressão preocupada. Deixe-me ajudar você a... Eu me levantei lentamente, ainda atordoada, mas havia algo diferente em mim. A dor da perda de Tadeus não havia desaparecido, mas havia uma nova luz dentro de mim, uma sensação de esperança. Desculpe, eu tive uma revelação, uma experiência. Uma revelação? Perguntou meu filho com os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Foi como se eu tivesse visto e sentido coisas que nunca soube que existiam, eu disse, ainda tentando organizar meus pensamentos. Tadeus, ele estava aqui, e eu conversei com ele. Todos me olharam com uma mistura de preocupação e confusão. Mãe, isso é muito intenso. Você precisa descansar, minha filha sugeriu.
colocando a mão em meu braço. Não, não é isso. Eu preciso compartilhar com vocês, eu disse sentindo a urgência em minha voz. Tadeus me disse que o amor nunca morre, que ele está sempre conosco, não importa o que aconteça, e que eu sou mais forte do que imagino. As palavras fluíram de mim como um rio, e eu queria que eles pudessem sentir o que eu sentia. Eu não entendi antes, mas agora vejo. A vida é um ciclo, e nós estamos todos conectados de maneiras que não podemos ver. Eu não estou sozinha. A expressão de preocupação em seus rostos começou a se dissipar, dando lugar a uma combinação de alívio e curiosidade. Você realmente acredita nisso? Perguntou meu filho, seus olhos brilhando com um novo entendimento. Sim, eu acredito. Tadeus me mostrou. Ele está em paz, e eu posso encontrar paz também. Eu quero viver, quero honrar o amor que tivemos e seguir em frente. Não quero mais me esconder da dor. Com cada palavra que eu dizia, sentia a força retornando ao meu ser. Era como se aquela experiência sobrenatural tivesse deixado uma marca indelével em minha alma. Uma lembrança de que a vida é preciosa e cheia de possibilidades, mesmo após a tragédia. Vamos dar um passeio então? Sugeriu minha filha, um sorriso suave começando a se formar em seu rosto. Acho que precisamos de um tempo juntas para processar tudo isso. Sim, eu adoraria, eu respondi, sentindo a luz do sol aquecer meu rosto. Vamos fazer isso. Vamos viver. E assim, com os corações entrelaçados, seguimos pelo parque. Cada passo uma nova afirmação de vida. A dor ainda estava lá, mas agora havia espaço para a esperança, para o amor que nunca morre e para a promessa de novos começos. Quando acordei, a luz do sol filtrava-se pela janela, e a familiaridade do meu quarto me envolvia como um abraço quente. Mas algo estava diferente. Uma sensação de paz, um leve brilho que eu não sentia há meses, preenchia o espaço ao meu redor. A experiência no parque ainda vibrava dentro de mim, como um eco distante que agora se tornava uma melodia reconfortante. Eu me levantei lentamente, ainda assustada com a intensidade do que havia vivido, mas ao mesmo tempo, determinada a não deixar que essa nova perspectiva se dissipasse. Amara, você está bem? A voz de minha filha, Clara, que sempre tinha o dom de me fazer sentir segura, cortou o silêncio da manhã. Eu a vi na porta, sua expressão de preocupação misturada com amor. Eu queria dizer que estava, mas as palavras pareciam pequenas demais para descrever a transformação que estava ocorrendo dentro de mim. Clara, comecei, a voz ainda um pouco embargada. Eu tive uma experiência, algo incrível aconteceu. Ela se aproximou, seu olhar intenso e curioso. Incrível como? A esperança dançava em seus olhos, e eu sabia que ela estava pronta para ouvir, para entender. Eu vi seu pai, eu disse, a emoção quase me sufocando. Ele estava lá, na luz. Ele me disse que tudo está bem, que há mais do que podemos ver, que o amor nunca morre. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Ela se sentou ao meu lado, pegando minha mão. Você realmente acredita nisso, mãe? A dúvida estava clara em sua voz, mas havia também um desejo profundo de acreditar, de se apegar a qualquer sinal de que o pai ainda estava com nós. Sim, eu sinto isso, respondi, um sorriso se formando em meus lábios. Eu não sei como explicar, mas eu o senti tão perto. Ele me disse que a vida continua, que mesmo na dor, há beleza e significado. Eu percebi que a morte não é o fim, é apenas uma passagem. A expressão de Clara mudou e eu vi a esperança surgir em seu rosto. Mãe, isso é tão bonito. Eu sempre quis acreditar que o amor de vocês dois é eterno, que ele ainda está de alguma forma cuidando de nós. E ele está, afirmei sentindo a verdade dessas palavras ressoar em meu coração. Eu percebi que não estou sozinha, nunca estarei. O amor que construímos juntos é mais forte do que qualquer barreira física. Clara me abraçou, e naquele momento, eu soube que estávamos conectadas de uma maneira nova. A dor da perda ainda existia, mas agora era acompanhada de um entendimento mais profundo.
Era como se uma luz tivesse sido acesa no meio da escuridão, e eu queria que todos ao meu redor pudessem sentir isso. Precisava partilhar essa nova visão com o mundo. Decidi que era hora de ir ao parque novamente, o lugar onde tudo havia mudado para mim. Clara, percebendo meu desejo, ofereceu-se para me acompanhar. Posso ir com você, mãe? Quero entender isso melhor. Claro, querida. Você é sempre bem-vinda a me acompanhar. Respondi, sentindo gratidão por ter a oportunidade de compartilhar esse momento com ela. Quando chegamos ao parque, o sol brilhava intensamente e as árvores dançavam com a brisa suave. O lago refletia o céu azul, e cada passo que eu dava me lembrava da dor que havia sentido ali. Mas agora havia algo mais. Uma nova vida pulsava em mim. Vamos nos sentar naquele banco, sugeri, indicando o lugar onde costumávamos passar horas conversando e sonhando juntos. Clara assentiu, e nos acomodamos olhando para a água tranquila à nossa frente. Mãe, o que você sentiu quando viu o pai? A pergunta dela era direta, e eu sabia que ela queria entender a profundidade da minha experiência. Foi como se tudo ao meu redor desaparecesse e eu estivesse apenas com ele, em um lugar onde não havia dor, nem tristeza. Havia uma luz tão intensa e calorosa. Eu não tinha medo. Era como se ele estivesse me dizendo que o amor que compartilhamos é eterno. E que mesmo separados, sempre estaremos juntos. Clara olhou para o lago como se estivesse tentando visualizar o que eu havia visto. Isso é tão lindo, mãe. Sabe, eu sinto falta dele todos os dias. Às vezes eu sonho com ele e acordo com uma sensação de vazio. Eu também sentia isso, mas agora eu entendo que ele sempre estará conosco nas memórias, no amor que ele nos deixou. Respondi, tentando transmitir a certeza que agora habitava meu ser. Precisamos lembrar que a vida continua e que cada dia é uma nova oportunidade de honrar a memória dele. O olhar de Clara se iluminou e ela sorriu. Mãe, talvez possamos fazer algo em homenagem a ele, algo que o mantenha vivo em nossos corações. Como o quê? Questionei intrigada. Podemos criar um diário, um lugar onde escrevemos sobre nossas lembranças com ele, os momentos bons e as lições que aprendemos. Assim, sempre que sentirmos saudade, podemos voltar e relembrar tudo o que vivemos juntos. Eu amei a ideia. Isso seria maravilhoso, Clara. E poderíamos fazer isso juntas, compartilhar nossas histórias e manter viva a memória dele. A proposta de Clara acendeu uma chama de esperança em meu coração. Era um jeito de transformar a dor da perda em algo belo e significativo. Vamos fazer isso, afirmei, a emoção transbordando em minha voz. Vamos celebrar a vida de Tadeus e tudo o que ele representou para nós. Ela sorriu, e naquele momento, percebi que a dor ainda existiria, mas agora havia espaço para a alegria e a gratidão. Juntas, poderíamos encontrar maneiras de viver plenamente, honrando o amor que ainda nos unia, mesmo diante da morte. Enquanto conversávamos e ríamos, eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas tinha certeza de que não estava sozinha. O amor de Tadeus nos cercava, e a nova perspectiva que havia encontrado me daria força para continuar. A vida era preciosa, e eu estava pronta para abraçar cada momento, sabendo que o amor transcende tudo, até mesmo a morte. Sentada à beira do lago, onde tantas memórias de Tadeus ainda dançavam nas ondas da água, eu não conseguia deixar de pensar em como tudo havia mudado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranjas e rosas, e eu sentia que era hora de encerrar um ciclo e iniciar outro. A experiência que vivi, a visão do meu amado, as revelações que me foram dadas, tudo isso ainda ecoava em minha mente como uma melodia familiar, mas agora com um novo significado. Amara. A voz suave e familiar de Tadeus parecia ressoar em minha mente, mesmo que ele não estivesse fisicamente presente. Eu olhei ao redor, quase esperando vê-lo caminhar em minha direção, mas a verdade é que ele estava ali, de alguma forma, sempre ao meu lado. O que eu havia experimentado não era apenas um sonho, mas uma conexão profunda que transcendeu o espaço e o tempo. Você ainda está aqui, não está? Eu murmurei para o vazio como se ele pudesse ouvir.
Você sempre estará aqui. As palavras saíram com um peso que eu não conseguia ignorar. A dor da perda ainda estava presente, mas agora havia uma camada de conforto que me envolvia. O amor que compartilhamos não havia sido aniquilado pela morte. Ele havia se transformado, evoluindo para uma forma que eu ainda estava aprendendo a entender. Levantando-me do banco, decidi caminhar ao redor do lago. A água refletia o céu em sua superfície tranquila, e cada passo que eu dava parecia ressoar com a nova realidade que eu havia encontrado. Eu me lembrei das muitas vezes que Tadeus e eu caminhamos juntos por ali, conversando sobre a vida, os filhos, nossos sonhos. Amara, você já pensou em como a vida é uma série de ciclos? Ele costumava perguntar, olhando para o horizonte com aquele brilho nos olhos que eu tanto amava. Eu pensava que a vida era linear, Tadeus, mas agora vejo que é mais como um círculo. Tudo se conecta de uma forma que nunca imaginei. Eu respondi em voz alta, como se ele estivesse ali ao meu lado. A morte não é um fim, mas uma transição. Você me mostrou isso. Enquanto caminhava, as memórias vinham e iam, como as folhas caindo das árvores ao meu redor. Eu parei em um ponto onde costumávamos nos sentar, e a brisa suave trazia consigo o perfume das flores silvestres. Fechei os olhos, permitindo-me sentir cada sensação. O calor do sol em meu rosto, o som da água movendo-se lentamente, e a presença amorosa de Tadeus me envolvendo como um abraço acolhedor. Eu sinto tanto a sua falta. Eu sussurrei, sentindo uma onda de emoção tomar conta de mim. Mas eu sei que você está em paz, e isso me dá força. Uma voz interna, suave e firme, ecoou em meu coração. Amara, não tenha medo de viver. Eu estou com você em cada passo que você dá. O amor que temos é eterno. Eu abri os olhos e olhei para o céu onde nuvens brancas flutuavam suavemente. Então, eu vou viver. Vou fazer isso por nós. Por você. Um sentimento de determinação começou a crescer dentro de mim, como uma chama acesa que não poderia ser apagada. Nos dias que se seguiram, eu comecei a reconstruir minha vida. O luto ainda fazia parte de mim, mas não dominava mais minha existência. Decidi me envolver em atividades que sempre amei, mas que havia deixado de lado. A literatura, minha paixão, voltou a ser uma fonte de alegria. Comecei a escrever novamente, não apenas sobre as histórias que sempre amei, mas também sobre minha própria jornada de descoberta e espiritualidade. Certa noite, enquanto escrevia, meu filho Lucas me ligou. Mãe, você tem aparecido nas minhas orações. Estou preocupado com você. Como você está se sentindo? Sua voz era suave e cheia de preocupação. Eu estou bem, Lucas. Na verdade, estou me sentindo mais viva do que há muito tempo. Eu respondi, sentindo a necessidade de compartilhar minha transformação. Eu tive uma experiência que mudou tudo para mim. Houve algum tipo de mudança espiritual? Ele perguntou, curioso. Sim, foi como se eu tivesse visto além do véu da morte. Senti Tadeus comigo, e ele me deu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Eu entendi que o amor é eterno, meu filho. Eu disse, deixando as lágrimas escorregarem pelo meu rosto. Mas agora eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Isso é maravilhoso, mãe. Eu sempre soube que o amor de vocês era especial. Lucas respondeu, sua voz cheia de emoção. E eu quero que você saiba que estou aqui para você. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Obrigada, meu amor. Eu sei que posso contar com você e com a sua irmã. Eu quero que vocês saibam que eu estou pronta para viver novamente, para fazer parte da vida de vocês de uma maneira mais plena. Eu disse, sentindo um peso se levantar de meus ombros. Nos dias seguintes eu me reaproximei de minha família. Comecei a convidá-los para almoços e jantares, compartilhando histórias de Tadeus, relembrando momentos que nos trouxeram alegria. A casa, que antes estava envolta em um silêncio pesado, começou a se encher de risos e amor novamente. Uma tarde, enquanto estávamos juntos na cozinha, minha filha Sara entrou. Mãe, você não vai acreditar. Eu encontrei algo que pertenceu ao papai. Ela disse, segurando uma caixa antiga que Tadeus costumava usar para guardar suas cartas.
Ah, a caixa de cartas. Ele sempre a manteve perto dele, eu disse, sentindo uma mistura de nostalgia e felicidade. Podemos abri-la juntos? Sarah perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Claro, vamos descobrir o que está dentro, eu respondi. Minha voz C. Abrimos a caixa e encontramos cartas, fotos e até mesmo pequenos bilhetes que Tadeusz havia escrito ao longo dos anos. Olha isso, eu disse, segurando uma carta em que ele falava sobre seu amor por mim. Ele sempre soube como expressar seus sentimentos. É incrível como ele ainda pode nos tocar assim mesmo depois de tanto tempo, Sarah comentou emocionada. Exatamente. E isso me faz perceber que ele nunca realmente se foi. O amor que sentimos por ele sempre estará conosco, eu disse, sentindo meu coração aquecer. Naquele momento, percebi que a experiência que tive não apenas transformou minha visão sobre a morte, mas também me ajudou a valorizar cada momento da vida. A dor da perda ainda existia, mas agora havia um espaço para a alegria, para a celebração do amor que Tadeusz e eu compartilhamos. Era um amor que, mesmo em sua ausência, continuava a florescer dentro de mim. E assim, com cada passo que eu dava, eu me sentia mais conectada à vida, mais aberta a novas experiências e mais disposta a amar novamente. O ciclo da vida se renovava, e eu estava pronta para abraçar essa nova fase, com a certeza de que, de alguma forma, Tadeusz sempre estaria ao meu lado, guiando-me em meu caminho.